Muito boa noite, sejam bem-vindos ao TVR Desporto Rescaldo da última jornada desta segunda-feira. Já sabe, acompanhe-nos no meu canal, em 320012 ou em tvregiões.com. Hoje o nosso convidado especial é Carlos Guerra, técnico do Pedras Salgadas. Muito boa noite, mister. Muito obrigada, antes de mais, por ter aceito este convite de vir aqui ao TVR Desporto para conversarmos um bocadinho sobre a sua carreira no mundo do futebol. Agora está há 3 épocas consecutivas no Pedras Salgadas, o comando técnico do Pedras Salgadas. Esta última época renovou por mais uma temporada o seu vínculo contratual com este clube da Vila Termal. A direção voltou a depositar em si confiança para liderar os destinos do emblema guariense. Sente-se bem em casa? Sim, penso que estou num grande clube, um clube que eu peguei no Pedras na divisão de honra. A primeira época o objetivo não era a subida de divisão, mas penso que as coisas correram extremamente bem, porque se conseguiu esse objetivo. Penso que o projeto era para ser 2, 3 anos. Na primeira época que nós iniciamos, conseguimos subir ao Campeonato Nacional de Séniores. Na primeira época, no Campeonato Nacional de Séniores, as coisas não começamos bem, houve bastantes dificuldades. Penso que havia bastante inexperiência, tanto a nível da direção, da estrutura, como a nível da equipa técnica, porque era uma divisão nova, com muito profissionalismo já. Há uma grande diferença entre o campeonato que atualmente estamos a disputar e o campeonato distrital. Tivemos algumas dificuldades para nos conseguir manter neste campeonato. Acabamos por disputar o play-off de manutenção e depois acabamos por disputar, conseguimos fugir aos 2 últimos lugares e tivemos que disputar 2 jogos em que eram 2 finais. Neste caso foi com o Barreirense, que era um histórico é um histórico do futebol português, em que conseguimos que as coisas nos corressem bem, em que conseguimos 2 vitórias e conseguimos a permanência. Este ano as coisas estão-nos a correr fantásticas. Eu penso que é um campeonato que ninguém esperaria. Aquilo que nós estamos a fazer é fabuloso. Nesta altura, o Pedras estar em segundo lugar e estar numa posição que dá acesso ao play-off de subida, penso que ninguém imaginaria. Nós, nesta altura, temos mais pontos que tínhamos o ano passado, já na parte final da primeira fase, porque a primeira fase tem 2 voltas, portanto, nas 2 voltas, na soma das 2 voltas, não tínhamos tantos pontos como temos já nesta altura. Portanto, penso que estamos a fazer um campeonato. Está satisfeito? Muito. Tanto eu como a própria estrutura, porque o nosso objetivo é a manutenção, e contra todo o prognóstico, penso que somos um outsider neste campeonato. Conseguimos estar numa posição que são para outras equipas, têm outras condições, têm outros plantéis. A ambição, penso que também deverá, eu não sei, se calhar até não, eu não sei, porque da ambição nós temos muita, porque assim, mas também temos os pés assentos no chão, assim. Sabemos as nossas limitações, e as nossas limitações são muitas. Agora, nós queremos estar lá em cima. Eu penso que todos os atletas querem, todos os treinadores querem, todos os diretores querem, todos os sócios querem. Outra coisa é a nossa realidade é outra. Por isso é que eu digo que somos um outsider e estamos numa posição que não é nossa, mas vamos tentar estar ali até o máximo tempo. Portanto, o máximo tempo que nos permitirem estar ali, nós vamos usufruir e vamos nos divertir e vamos tirar proveito deste lugar. E vamos, todos os jogos para nós é divertir-nos, chegar ao fim, ficarmos satisfeitos, continuamos cá em cima. Vamos ver quando é que nos vão tirar. É esse o espírito que você transmite aos seus pupilos? Tem que ser. O Pedras Salgadas está na vice-liderança, com 17 pontos, menos 2 que o líder. Está, e penso que podíamos estar em primeiro. Assim, nós temos 2 jogos, estes últimos 2 jogos, um em Cerveira, em que foi o melhor jogo que nós realizamos até hoje, foi o jogo com mais oportunidades que nós tivemos, e acabámos por ter a primeira derrota neste campeonato, porque éramos uma equipa ainda sem nenhuma derrota. Portanto, aconteceu a primeira derrota. Este jogo com o Vieira em casa, em que o Vieira é o último classificado, eu tive a oportunidade de observar o Vieira e sabia que não era um jogo fácil. Ela não tem os meus atletas, mas penso que houve algum facilitismo da nossa parte, penso que se calhar deslumbramos um pouco
ao vermos a posição que nós estamos e a posição que está o nosso adversário, e se calhar pagamos isso caro, porque acabamos por levar um ponto que foi muito pouco para aquilo que nós queríamos, mas penso que as contas também se vão fazer no final e vamos ver no final quais são os pontos que nós vamos ter. Mas está satisfeito com o seu plantel neste momento? O Pedras Salgadas foi também reforçado neste arranque de época? Mantiveram jogadores experientes na equipa, como o Ramalho? Sim, o Ramalho é um jogador que já está da época anterior comigo, mas o Pedras Salgadas atualmente tem um plantel de 13 jogadores de campo, mais 2 guarda-redes, que é um plantel extremamente curto, são 15 jogadores. O normal nas equipas é ter 25, 26 jogadores. Nós temos um protocolo como satélite do Desportivo de Chaves, em que nos é facilitado 1, 2, 3, 4 jogadores, em que são incorporados durante a semana com 1 ou 2 treinos. É vantajoso por uma parte, mas também é posição por outra, porque assim é complicado trabalhar com uma equipa de futebol em que se privilegia o grupo, em que nós damos muito valor ao que é um balneário, e é extremamente complicado gerir esse balneário depois em função do que é virem jogadores dos Chaves à quinta ou à sexta, e esses mesmos jogadores têm que jogar, porque é isso que está determinado no protocolo. Então gerir os jogadores que trabalham durante a semana comigo e motivá-los e incentivá-los para estarem preparados para a competição, quando sabem que quando vêm jogadores dos Chaves, esse lugar está em causa e não podem ser titulares, porque esses jogadores que vêm para jogar. Portanto, é um pouco complicado, a gestão que eu estou a fazer é muito complicada, estou numa situação que nunca me tinha encontrado. O ano passado já passámos por esta experiência, mas não é fácil gerir e eu tenho conversado com alguns treinadores que passaram por esta situação e todos eles dizem que é a pior coisa que pode haver para um plantel, para um grupo, estarem como satélites e os jogadores que vêm terem que ser titulares, são os jogadores que são impostos, mas nós não temos grandes condições para nos conseguir manter neste escalão sem ser com a ajuda do Desportivo de Chaves. Portanto, por isso é que estas condições foram aceitas. Mas não há viabilidade para novos reforços ainda durante esta época? É sim, tem que haver. Eu tenho conversado com o meu presidente, ele sabe que esta equipa tem algumas lacunas que eu tenho vindo desde o princípio a alertar. Estamos em negociações com 3 jogadores, que eu quero reforçar a equipa nesta altura, agora quando for, agora em dezembro. Vamos ver se conseguimos chegar a acordo, vamos ver se o clube, aquilo que pedem os jogadores e aquilo que oferece o clube, se há um acordo que possa servir as duas partes, porque tenho algumas limitações. Os jogadores que estão no protocolo não me cobrem essas limitações que eu tenho, por isso é que eu estou a tentar reforçar e vamos ver se vamos conseguir. Até porque a fasquia está elevada, não é? O Pedras Salgadas está neste momento em segundo lugar e vocês querem manter a fasquia alta e continuar com a qualidade e a competição em altas que têm conseguido até agora. É assim, eu disse no início que estava extremamente orgulhoso daquilo que têm feito os meus atletas, porque tem sido uma época até hoje fantástica. Se alguém nos diz no princípio da época que nós, nesta altura, que estamos no primeiro jogo da segunda volta. Estamos na segunda volta. Exatamente, estamos no primeiro jogo da segunda volta, que pudéssemos estar na classificação que estamos, que pudéssemos ocupar o lugar que estamos a ocupar, e ninguém acreditaria. Por isso é que eu digo, é fantástico o que nós estamos a fazer, com as limitações que temos, temos que estar satisfeitos. E vamos tentar que no resto de jogos que faltam, conseguir estar numa situação. E se pudermos estar nesta posição, era fantástico. Agora, sabemos que é extremamente difícil, sabemos que há clubes que estão melhor apetrechados que nós. Agora, no futebol, tudo é possível. Nós já conseguimos fazer, a minha equipa técnica, na altura que estivemos em Valpassos, conseguimos fazer praticamente um milagre com 14 jogadores, quando éramos uma equipa que foi feita para a manutenção, para se pagar uma dívida que havia, não havia dinheiro. Conseguimos ir ao play-off de acesso e conseguimos ser campeões, quando também éramos outsiders. Toda a gente sabia que era o último, só não sabia que era o primeiro, o segundo e o terceiro. E o último, a uma jornada do fim, estava com 4 pontos de avanço e era campeão. Portanto, tudo é possível no futebol. Temos que acreditar e continuar a trabalhar, e acho que atrás do trabalho, depois, vêm os resultados, e é isso que tem acontecido. Mas existe abertura por parte da direção para essas novas aquisições? Há uma abertura. Nós o que nós queremos, e isso é aquilo que nós temos discutido, as aquisições que vêm não podem vir para somar, porque nós não podemos ter ao luxo
dar ao luxo de ter jogadores que não venham acrescentar. Portanto, tem que ser cirúrgicas. Estou a tentar, tenho os jogadores referenciados, jogadores, um deles, o ano passado, já era para vir para o pé de mim, estivemos em negociações, não veio porque ele exigiu um contrato profissional e o clube não faz contratos profissionais com ninguém. Este ano está numa situação diferente, está com um contrato amador, portanto há viabilidade. Em relação aos outros dois jogadores, também há essa possibilidade e estamos a negociar à vontade da parte deles. Agora, vamos ver com quem eles têm um compromisso, se os podem libertar ou não, ou se os vão libertar. Eram bem-vindos, muito bem-vindos e em boa hora, neste momento. Era porque, como eu digo, eu tenho um plantel bastante curto. Quantos jogadores? Tenho 13 jogadores de campo, mais 2 guarda-redes, o que me limita muito em termos de qualidade de treino. Eu não posso treinar 7 contra 7, é complicado. Portanto, nós treinamos quase sempre em espaço reduzido. E não pensando nas lesões? Felizmente as minhas equipas têm poucas lesões, mas de momento pode acontecer. Claro. Pode acontecer. Este ano tivemos um jogador lesionado, o que é fantástico. Até nisso temos, pronto, eu penso que na maior parte das situações é preciso ter um pouco de sorte. Noutras, o trabalho em termos de metodologia de treino faz com que realmente haja alguma prevenção em relação às lesões musculares, principalmente as musculares. Nas traumáticas é aquilo que eu digo, é preciso ter sorte e nós, nesse aspecto, temos tido alguma sorte. Felizmente não tenho tido lesões na equipa e espero que se mantenha assim até ao fim. Mas em relação a objetivos, quais são os objetivos do Pedras para esta época? Nós pensamos jogo a jogo, a nossa mentalidade tem que ser assim e é assim que funciona. Não adianta estar por objetivos porque muitas vezes põe-se um objetivo e a partir do momento que ele está conseguido há um relaxamento. Então nós pensamos domingo a domingo e penso que a ambição torna-se sempre maior, porque o jogador conseguiu, o objetivo era aquele jogo, a partir do momento que aquele jogo acabou passa a ser o seguinte. E é assim que eu geralmente defino com os meus jogadores. Depois chegamos ao fim, no fim é que se fazem as contas e o importante é que não se acaba, e é aquilo que eu digo, por isso que eu digo, domingo a domingo é que vamos fazendo contas e vamos por etapas e etapas é o domingo seguinte. O caminho faz-se caminhando com os pés bem assentes na terra. Também você pode entrar nesta conversa através do Facebook, faça a sua pergunta que quer ver respondida aqui em direto pelo técnico Carlos Guerra em facebook.com/TV Regiões. Mister, este fim de semana houve um empate a uma bola em casa, frente ao Vieira. Resultado justo este ou poderiam ter feito mais? Não, penso que foi justo. Assim, em relação àquilo que as duas equipas fizeram, penso que foi justo. Poderíamos ter feito muito mais, é verdade. Era uma equipa que estava ao alcance do Pedras. Não fizemos uma boa exibição. Eu precavi os atletas em relação a este jogo. Eu, na semana anterior, tive o privilégio de observar ao vivo e aproveitámos para gravar eu e um dos meus colaboradores, em que foram mostradas as imagens desse mesmo jogo, em que o Vieira tinha ganho ao Vilaverdense por 2-0, portanto, porque havia equipa de que havia muitas dificuldades, que este Vieira, o valor que tem, não corresponde à posição na tabela classificativa. Penso que houve algum facilitismo da nossa parte e pagamos isso caro, porque penso que perdemos 2 pontos. Mas como eu digo, pronto, o futebol é isto, o futebol é a incerteza do resultado. Quando acordamos neste jogo, acordamos tarde e quando quisemos dar a volta ao resultado já não foi possível. Tentar pelo menos os 3 pontos que esse era o objetivo. Nós tivemos a perder 1-0 numa grande penalidade, numa repetição de bola a nosso favor, no nosso primeiro terço, em que houve uma interseção, depois houve um penalti, um jogador, um miúdo que tem 17 anos, que ainda é júnior, que tem estado muito bem, e o futebol é feito de erros e acontece aos novos, e aos mais inexperientes e aos mais experientes. Aconteceu ao Márcio, o futebol é mesmo assim, pronto, e tivemos a perder 1-0, conseguimos fazer o 1-1, só a partir do momento que estivemos a perder é que a nossa equipa acordou um pouco, despertou e encarou mais a realidade e sabia que tínhamos marcado 2 golos. Infelizmente não conseguimos, marcamos 1, depois eu penso que uma má decisão do Arte penalizou-nos com uma expulsão, deixando-nos em inferioridade numérica. Pronto, as coisas tornaram-se mais difíceis, mas mesmo assim ainda pressionámos muito. O Vieira tentou agarrar esse ponto e conseguiu, portanto penso que o resultado é justo, o resultado não há nada a fazer. Perdemos 2 pontos,
há que pensar agora no jogo já com o Vila Verdense. O Vieira, que é o último classificado, 10º com apenas 6 pontos. Já o Pedras Salgadas é segundo com 17. Mister, vocês também vão buscar atletas às formações aos júniores, aos juvenis, às camadas jovens? É assim, este miúdo que está comigo já esteve o ano passado. Esteve numa primeira fase em que eu observei, no ano que nós fomos campeões, observei um jogo de júniores e chamou-me a atenção o miúdo que estava a jogar, estava como pivô ofensivo, uma posição de 10, e chamou-me a atenção. E eu perguntei ao presidente, que era o miúdo, pronto, e ficou referenciado. Não é hábito eu ver as camadas jovens, não é hábito, porque estou em Chaves, sou natural de Chaves, e não me desloco ao Pedras para ir ver os jogos das camadas jovens ao sábado. Este jogador foi observado e pedi ao presidente na pré-época, gostaria que este miúdo fizesse a pré-época comigo. Iniciou-a, eu vou acrescentar até um pouco mais, assim, apareceram equipas interessadas quando souberam que era júnior primeiro ano ainda, o caso do Chaves. Eu fiz um pouco de fim-capé, não deixei ser o miúdo porque contava com ele, contava com o miúdo. O miúdo depois acabou por ficar desanimado e houve para ali algumas situações, penso que de gente que se calhar que não deu os melhores conselhos ao Márcio. O Márcio optou por ir para os júniores e não ficou comigo. Este ano voltei a fazer o convite para vir, contava com ele aceitou, estou a contar com ele e está a crescer. E eu tenho que dizer que este miúdo, há pouco tempo, os observadores do Porto estiveram ali em Vila Pouco a observar o miúdo. Portanto, penso que é um miúdo que tem futuro, é um miúdo que ainda é júnior atualmente e é titular no Pedras. Eu estou a fazer força para este miúdo chegar à seleção de júniores e espero que na próxima convocatória possam incluir, pelo menos para observar e para verem o valor deste miúdo, porque penso que tem potencial. Está já a ser observado e cobiçado por grandes emblemas? É assim, o campeonato que nós estamos a fazer faz com que haja muita gente a observar a minha equipa, porque somos a equipa mais nova, com a média de idades mais baixa, a nível do nosso campeonato, não é só da nossa divisão, deste campeonato. Eu sei que tenho poucos jogadores, e pronto, a média se calhar faz com que ela também fique um pouco mais baixa, mas tenho dois jogadores também com uma idade bastante alta, que é quase o Ramado e o Nuno. Mas mesmo assim é uma equipa muito inexperiente e muito jovem, com muitos jogadores de 18, 19, 20 anos. Portanto, há muitos observadores a verem esta equipa, porque sabem e olham para a tabela classificativa para estarmos a fazer o que estamos a fazer. Tem que haver ali jogadores com valor, com muita juventude, portanto, que tem havido. Por isso é que eu digo, pessoal, vamos trabalhar, porque o vosso futuro é este ano estão aqui e para o ano eu fico muito satisfeito de subir num sítio melhor. E o sítio melhor é sempre a divisão acima. E eu penso que há ali jogadores com potencial, com muita juventude e ainda muito espaço para poderem crescer. É uma questão de oportunidade e eu tenho a esperança que possa chegar ao final da época e que 3 ou 4 que saiam para um campeonato mais forte e que melhore as condições financeiras, porque este campeonato também não se paga assim tanto como muita gente pensa. Os vencimentos, os clubes têm grandes dificuldades, portanto os vencimentos não são por aí além. Mas a sua experiência enquanto treinador de futebol diz-lhe que a aposta deve ser cada vez mais forte nas camadas jovens e nos jogadores jovens? É assim, eu penso que se comete vários erros a nível de formação. As pessoas têm que definir bem aquilo que querem. E eu posso falar, por exemplo, posso dar um exemplo aqui, a nível daquilo que se está a fazer em Chaves. Eu ando no futebol desde os 11 anos, vou fazer 54, portanto, são muitos anos. E o que eu tenho visto fazer em Chaves, penso que as pessoas ainda não definiram bem. E está muita gente a afastar-se do futebol, porquê? Atualmente no Chaves trabalha-se de uma maneira que, querem estar num patamar bastante alto, a nível de camadas jovens, tanto a nível de júnior A como B. O que é que acontece? Para estar a este nível, a formação, a maior parte dos atletas da formação, são postos um pouco de lado. O que faz com que retire a gente do futebol, que é o caso dos avós, o caso dos pais, o caso dos amigos. Mas para conseguirem estar a este nível, têm que ir buscar gente de fora, porque não conseguem estar a este nível sem terem jogadores com outras qualidades. Por isso é que eu digo que têm que definir se querem estar na primeira ou na segunda. E eu penso que o melhor para os Chaves, isto estou a dar o exemplo dos Chaves, era estar na segunda, com mais gente da terra e conseguiam chamar mais gente ao futebol e havia muita mais gente interessada. Estes miúdos trabalham na formação desde os 6, desde os 5, desde os 7 aninhos e chegam aos 14 e 15 e vêm-se em clubes
E, portanto, não pode haver estes miúdos fazem com que a gente se afaste do futebol, porque é tal coisa. Os pais acabam por se afastar, os avós acabam por se afastar, os amigos acabam por se afastar. O que eu penso que está a ser uma má gestão. Eu tenho a oportunidade de dizer isto aos responsáveis dos Chaves. Eles estão a ponderar. Eu disse o ano passado, este ano, meus amigos, vocês estão a acabar com o futebol em Chaves, porque está toda a gente a afastar. E daqui a uns tempos é só pessoal de fora, até nas camadas jovens, o que penso que não está a ser a situação mais correta. Até porque os miúdos têm um sonho. Sim, de certa forma aí fica... É assim, e nós estamos a ver o sonho dos miúdos e chega-se aos 14, 15 aninhos e ele já fica condicionado. Fica condicionado porque é assim, ao nível que eles querem competir, Chaves não tem condições para arranjar jogadores do concelho para se competir ao nível que estão a competir. Então tem que se ir buscar fora. Se ir buscar fora, está-se a hipotecar o futuro de alguns miúdos que até podem crescer e até podem chegar a um patamar. Se nós queremos jogadores do concelho do distrito a jogar a nível sénior, não podemos estar a cortar as pernas quando chegam os miúdos, quando chegam aos 14 e 15 anos. Precisamente. Defende também a aposta na prata da casa? O Pé das Salgadas é maioritariamente composto por jogadores... É assim... Este campeonato é extremamente difícil. Eu lembro do campeonato da terceira divisão, foram 5 anos, um campeonato em que envolvia muitas equipas do nosso distrito, e eu tenho pena que atualmente esteja só o Pedras envolvido neste campeonato. E na altura chegou a estar o Pedras, chegou a estar o Malpato, chegou a estar o Montalegre, chegou a estar o Vila Real, chegou a estar o Vila Pouco, e houve épocas em que conseguiram estar todos juntos, e a maior parte do plantel era constituído por jogadores do nosso distrito. Atualmente neste campeonato é mais complicado, muito mais competitivo, é uma segunda B, mas eu consigo ter ainda jogadores das Pedras Salgadas, tenho três jogadores da terra formados no clube, o que é muito bom. Depois tenho mais 2 de Vila Real e tenho um de Chaves. E o resto são jogadores vindos de fora, porque para este campeonato, mas eu penso que há jogadores também com valor neste campeonato, é a questão de uma oportunidade, não tem acontecido por algumas situações. Nós, por exemplo, nesta altura estamos a trabalhar, foi-nos exigido trabalhar a nível profissional, nós estamos a treinar de manhã, estamos a trabalhar como autênticos profissionais, portanto, nem toda a gente tem disponibilidade para poder treinar de manhã, porque senão eu teria muito mais atletas aqui do nosso distrito. E ainda assim estão num honroso segundo lugar. Conseguir uma classificação meritória até ao momento? Penso que sim, e o nosso objetivo é mantê-la. E como eu disse no princípio e mantenho, ninguém imaginaria que nós, nesta altura da prova, pudéssemos estar na posição em que estamos. Num campeonato muito competitivo como este? Extremamente competitivo, e nós olhamos para a tabela classificativa, vemos uma diferença muito pequena na pontuação de equipas. Portanto, tanto depressa se pode estar lá em cima como se pode estar cá em baixo, perde-se 2 jogos, vem-se cá para baixo, fica-se numa posição instável. Portanto, eu penso que, como disse, a equipa, ao ser extremamente jovem, é importante mantê-la lá em cima, para não criar essa instabilidade, essa insegurança. Portanto, para nós era muito importante mantermos aí nessa posição, terceiros, quartos, naquela zona, segundos. Era muito bom, derivado à juventude, derivado ao não sentir a obrigação e a pressão, porque sabemos que essa pressão inibe e depois, como eu digo, com a juventude vai-nos bloquear bastante mais, vai fazer com que esta equipa não consiga render. Portanto, era extremamente importante nós mantermos na posição que ocupamos atualmente. Mas os índices de motivação do seu plantel estão lá em cima? É uma equipa que a sua juventude, como nós temos um número grande de juventude, é mais fácil motivá-la e fazê-la acreditar que é possível manter-nos. Porque são jovens que têm uma ambição muito grande e motivando-os e sem pôr por trás a pressão, porque eles sabem de antemão que o nosso objetivo é a manutenção. Portanto, é mais fácil esse atleta render, porque chega ao domingo, não é obrigado a ganhar, é obrigado, aquilo que eu digo, é dar o máximo, a trabalhar e que se divirtam, porque têm o privilégio de fazer aquilo que gostam. Nem toda a gente tem esse privilégio. E eles, nesse aspecto, são afortunados, porque fazem aquilo que gostam, têm que o fazer com paixão, com alegria. É a única coisa que eu peço. Nós, no ano passado, tínhamos uma situação. Éramos a equipa, e os próprios adversários o diziam, não éramos nós, nesta altura estou eu a dizê-lo, mas na altura eram os adversários que o diziam. Éramos a equipa que melhor futebol praticava. Mas em contrapartida, nós criámos muitas oportunidades de golo, mas em contrapartida íamos
uma vez à nossa baliza fazíamos um gol. Este ano há muito mais equilíbrio, vejo esta equipa muito mais equilibrada, em que não nos criam tantas oportunidades de golo e nós fazemos golos com muita mais facilidade. E se calhar a posição na tabela classificativa tem sido derivada a isso também. Esse fator. Mas está muito satisfeito com a sua equipa até agora? Quer que continue no rendimento que conseguiram até hoje? Isso era ótimo, isso, claro. Faltam 8 jornadas para disputar? Bem, o que eu queria era ficar em primeiro. Mas tem que ter humildade suficiente. Assim, tem que ter humildade suficiente, que tenho muitas limitações. Eu às vezes digo aos sócios, converso, tenho algumas amizades, porque também joguei 5 anos na terceira divisão no Pedras, então tenho muitas amizades e conversamos. E os sócios querem sempre o melhor, querem sempre estar lá em cima. Não têm a noção das dificuldades que nós temos e não têm a noção, muitas vezes, do que é estar nesta posição com as dificuldades que temos. Então acham que ainda pedem mais, querem sempre mais, exigem mais. Sempre mais, isso é bom? É não ter a noção da realidade. Nós temos, sabemos que aquilo que estamos a fazer é fantástico, nunca pensamos que poderia acontecer aquilo que está a acontecer, nós acreditamos no trabalho e é nisso que nós nos baseamos, mas mesmo assim sabemos que estamos a fazer um campeonato acima do que eram as nossas possibilidades. Agora, que nós queremos, a partir do momento que o conseguimos fazer e que acabamos a primeira volta nesta posição, queremos o manter o maior tempo possível. E contam com o apoio da massa adepta? Sim. É fervorosa a massa? Tenho pena. Mas poderia ser mais? Podia, vou explicar porquê. Há uma rivalidade muito grande entre Pedras e Vila Pouca. Nós estamos num complexo que é do Vila Pouca, que é do Conselho, Pedras pertence ao Conselho, mas pronto, era numa zona que era o estádio do Vila Pouca. Eles aquele espaço dão como sendo deles, e eu compreendo perfeitamente, e a rivalidade faz com que as pessoas das Pedras não se desloquem a Vila Pouca. A maior parte não se deslocam. Portanto, nós nesta altura, o nosso estádio está em obras, tem um prazo limite de entrega, que é fim de dezembro, por aquilo que o Presidente me comunicou, acho que é fim de dezembro. Eu já digo, se em final de janeiro eu consegui estar na segunda fase, que eu não sei qual vai ser, mas se conseguir estar no nosso estádio, era fantástico, porque aí sim eu sei como é que o a massa apoio, assertiva, sentir o apoio. A massa assertiva do Pedras é fantástica. E em casa, tendo o nosso campo, uma bancada em cima praticamente do campo, com o apoio dos adeptos, penso que podemos fazer uma segunda fase, independentemente de pouco estivemos a lutar, mas penso que podemos fazer uma segunda fase muito, muito boa. Essa segunda fase que se inicia por volta do finais do mês de janeiro, apesar de você dizer e repetir que o objetivo é a manutenção, conseguem sonhar ou podem sonhar com outras aspirações, nomeadamente a subida? Sim, o sonhar não é proibido. É grátis. Sim. O sonhar não é proibido. E nós depois de estar a acontecer tudo o bom que nos tem acontecido e na posição que estamos, claro que sonhamos e temos que sonhar. E eu tinha que manter, sem pressionar, porque não há necessidade, tinha que manter a esperança e eu transmito aos meus atletas, e os feedbacks que chegam são sempre dirigidos em relação a melhorarmos ainda cada vez mais, porque temos possibilidades de melhorar, e temos, porque esta equipa é jovem, está sempre em crescimento. Agora é importante que os índices de confiança estejam sempre no máximo, para poderem crescer, e claro que se puder chegar à fase final, não vou declinar essa possibilidade. Nós e as minhas equipas, geralmente acontece isto, que são equipas em que têm acontecido situações com objetivos iniciais uns e depois acabam por acontecer outros e sempre para melhor. Portanto, pode acontecer uma coisa bonita, e podemos chegar ao fim da primeira fase, neste caso da segunda volta, estamos numa posição privilegiada. De promoção? Pode acontecer, não é impossível, nada é impossível. E no futebol, como eu disse, sonhar é possível. Ninguém acreditava que nesta altura pudéssemos estar nesta posição e estamos, portanto, por que não acreditar que possamos chegar ao final da segunda volta e estar numa posição de luta pelo acesso à segunda liga? É possível. E apesar de não contarem como gostariam com o apoio da massa adepta, os índices de confiança do seu plantel estão bem altos e têm tudo para correr de feição? Eu penso que sim. E a maior dificuldade que nós temos é lidar
com os atletas como satélite. Essa é a maior dificuldade, porque cria ali alguns atritos. Nós temos sabido gerir, os atletas têm sabido compreender. Claro que há azias, como tudo, é normal que haja azias, mas pronto, compreendem e têm feito uma gestão cuidadosa e penso que as coisas estão a funcionar. Eles sabem que é bom para eles e a valorização deles é muito maior se as coisas correrem bem. Se nós chegamos ao final desta segunda fase, numa situação em que estamos agora, aqueles que vamos lucrar todos, mas aqueles que mais lucram são os atletas, portanto, uma equipa jovem, se eles conseguirem ficar, ou se nós conseguirmos ficar nesta posição, a projeção deles vai ser muito maior, vai haver clubes interessados porque querem saber o porquê, porque vêm ver, e de certeza que há clubes que há jogadores a fazer bons contratos, portanto, esse é que é o objetivo e assim é que eles pensam. Está claro que tem outros contras, porque os atletas também são extremamente egoístas. Isto é um desporto coletivo, mas muitas vezes Há o individualismo. Há o egoísmo. Cada um quer mostrar aquilo que vale, não é? Porque sabe que está a ser olhado. Isto é a ambição leva a isto. Muitas vezes mas isso não é mau. No futebol acaba por ser, em certas determinadas situações, é mau. Sim. Porque nós vivemos do coletivo. Eu preciso e se me der a escolher entre um coletivo forte e uma equipa cheia de estrelas, digamos assim. Exatamente. E assim, eu prefiro o coletivo forte. Eu tenho ao longo da minha carreira, tenho dispensado alguns atletas que se podem considerar imprescindíveis, até podem considerar-nos a nível de massa associativa e de direções, que às vezes há atletas que os consideram imprescindíveis, e eu penso que imprescindíveis não há ninguém. Há um interesse que o interesse é sempre o do coletivo, este está acima de todos os interesses. E quem não souber compreender isso, está a mais no meu grupo. E tem acontecido algumas situações, pronto, caricatas, em que há algumas situações de afastamento de atletas que se julgam-se a mais, julgam-se que as equipas só funcionam se eles tiverem. E não, enganam-se, e há jogadores que têm sido retirados desses coletivos e o coletivo continua a funcionar, porque continua forte e unido, e penso que isso é a base do sucesso. E a humildade é uma das grandes virtudes? Sem humildade, não vamos lá. Qualquer ser humano? Claro, mas penso que em tudo na vida, a humildade, penso que é um dos fatores mais importantes. Nós temos que ser humildes e temos que reconhecer o mérito onde é que está e temos que saber, se tivermos que dizer que realmente A ou B é melhor que C ou D, dizemos, e se nós estivermos incluídos nesses A ou B, não há problema nenhum. Carlos Guerra, para terminarmos esta nossa conversa, umas palavrinhas ao seu plantel que o está a ouvir neste momento, de motivação. O meu plantel para continuarem no caminho. É motivado todos os dias, que eu praticamente converso com eles todos os dias. O meu plantel só tem que acreditar que aquilo que fizemos até hoje, que é fantástico. É fantástico, portanto, não há melhor maneira de os motivar do que eles verem a classificação e acreditarem que é possível. E tem que acreditar, tem que sonhar, e sonhar não é proibido sonhar, e nós temos todas as possibilidades de poder chegar ao fim e estar. O difícil fizemos, que é chegarmos a esta posição. Há equipas que estão a lutar na parte mais abaixo da tabela classificativa, com plantéis que foram feitos para conseguirem chegar à fase de subida. Não estão. Nós, é o inverso. Estamos. Portanto, nós é que estamos tranquilos. Nós temos que continuar a praticar o nosso futebol e acreditar que é possível. E estas palavras, praticamente, todos os dias las transmito, como eu disse há pouco, às tais situações que nós temos que saber gerir em relação ao satélite. Sim. E eu tenho motivado jogadores que eram titulares ontem e que hoje não são, mas que amanhã aqui o podem ser e que têm que acreditar, têm que continuar a trabalhar e que não podem desanimar, porque isto são quatro voltas ao fim e ao cabo, porque tanto de um lado como do outro, tanto para o play-off de subida como para o play-off de manutenção, são 4. Acabou a primeira, portanto há mais 3, portanto têm que acreditar e continuar a trabalhar, porque são jovens e têm muita margem de evolução e que é possível acabar nessa posição, e eles acreditam porque sabem que o difícil é estar lá. Agora torna-se mais fácil, porque não há tal pressão, não há tal obrigação de ganhar, o que faz com que o atleta jovem se liberte mais e consiga mostrar as qualidades que tem. Acreditar no valor individual para um melhor e mais coeso coletivo, não é? É isso que nós fazemos, é motivação, e dá valor sempre àquilo que é o coletivo, e não pensem que
que Sozinho. sozinhos que resolvem, porque não. Ninguém resolve nada sozinho, muitas vezes só complicamos, pensamos que sim, que temos condições para resolver, mas a humildade está aí, quando se vê, sabemos nos aproximar e pedir ajuda no momento certo e dizer, preciso sozinho, não consigo. Nós temos situações um pouco extra futebol que nos tem acontecido, e os jogadores têm tido essa humildade e nós estamos lá, e eu digo que o balneário está sempre aberto e está para o diálogo, para se conversar, e temos ajudado alguns atletas que têm tido algumas dificuldades, mesmo financeiras, a nível de direção, tem-se ajudado, e penso que isso se calhar tem-se criado uma união e um espírito e se calhar tem sido a base do sucesso. Remar juntos e coesos, quiçá rumo à subida. É mais difícil, mas é aquilo que eu digo. Para mim era fantástico se fôssemos ao play-off de subida. Agora, a subida é mais complicado, não é tão fácil, porque há aí plantéis que são fabulosos. Temos o Mirandela logo atrás do Pedras? Sim, mas é que esses dois lugares dá acesso ao play-off de subida, que vamos disputar com os dois primeiros de cada série, que vai juntar mais 10 equipas fortíssimas. Portanto, nós já somos um outsider na nossa série, depois no play-off de subida aí, então nós aí é que seríamos outsiders mesmo, portanto, era quase impossível. Vamos sonhar com conseguirmos passar ao play-off de acesso de subida, que para nós já era fantástico. E é isso, o sonho que manda a vida. Mister, muito obrigada pelas suas palavras, por ter aceito este convite de vir aqui à OTVR Desporto falar connosco sobre o Pedras Salgadas, sobre este Campeonato Nacional de Séniores. Nós fazemos agora um curtíssimo intervalo. Até já.